Se você está se perguntando, eu tenho direito à cidadania italiana? Eu estou aqui para falar para você que a resposta é muito simples. Você tem ou não tem direito se você é ou não é descendente de italiano. Para você reconhecer a sua cidadania italiana por iuris sanguinis, ou seja, por filiação de pai para filho, por sangue mesmo, você tem que ser descendente de italiano. E isso nada tem a ver com nome, sobrenome. O sobrenome ele pode se perder no decorrer das gerações, principalmente se houve uma mulher na linha de descendência. Então vamos dizer que a neta do italiano seja uma mulher, né? E o sobrenome dela era italiano, porém ela se casou. E ao se casar, ela mesma pode ter adotado o nome de casada, levando o nome, o sobrenome do marido. E o filho, né, ao escolher o filho, a opção de colocar o sobrenome dela, sim ou não, se não, colocar somente o sobrenome do marido. Nesse momento, o filho não deixa de ter direito à cidadania italiana, à descendência, né? Porque o italiano passou para o filho, que passou para o filho, que passou para ela, né? Que ela passa para o filho dela, ou seja, é uma linha reta de descendência, é um direito que segue. Então, o sobrenome, ele é um indício. Se eu tenho o sobrenome italiano é muito mais evidente. Por quê? Porque eu peguei o nome do meu pai pegou do pai dele, e assim sucessivamente. Mantive o sobrenome italiano, é um indício que eu tenho direito, né? Então, você pode ter direito, sim, você sendo descendente. Agora, só ser descendente não é o suficiente. Existem muitas pessoas que são descendentes, tendo ou não tendo sobrenome, e ao fazer o processo existe algum impedimento, como por exemplo, a região trentina, se o italiano, por exemplo, teve origem de uma determinada região da Itália, né? É um caso bem pontual, é um impedimento, não segue o direito à cidadania italiana. Se existe, por exemplo, se alguém na linha de descendência, né, o filho nasceu, não houve casamento dos genitores, e quem foi no cartório registrar foi o dono da fazenda na época, foi um avô, foi um parente, foi um tio, ou seja, não foi o genitor que passa o direito, ou seja, não foi o pai da criança que registrou que passa o direito, ou a mãe da criança que registrou e que passa o direito. Depois esses genitores faleceram, foram terceiros que registraram. Se é uma criança que nasceu dentro do casamento, ou seja, considera-se, entre aspas, o filho legítimo, né, porque o casamento legítimo é o filho, então mesmo que terceiros tenham registrado esta criança, independente de que geração seja, segue o direito. Agora, vamos dizer que os dois genitores moravam juntos, não houve um casamento, né, oficial no civil, no registro civil, no cartório, não houve o casamento, e quem registrou essa criança foram terceiros. Conclusão, e esses genitores já são mortos, falecidos, né, porque são de gerações precedentes, também é um impedimento. Então essa pessoa pode ter o sobrenome italiano, pode ser descendente, mas houve um impedimento na montagem do processo. Porque para você reconhecer, tá? É reconhecer, não é para você obter. A cidadania, a legislação diz que você é descendente de italiano, filho de italiano, descendente de italiano, é italiano desde que nasceu. A partir do momento depois que você reconhece. Reconhecer significa provar, através dos atos jurídicos, toda essa ligação. Nascimento, casamento e óbito. Óbito não é uma obrigação dentro da lei, mas muitos comunes e consulados solicitam, então convém considerar. Nascimento, casamento e óbito, você vai obter desde o italiano até requerente, desde que exista, obviamente, nas gerações, o respectivo óbito, mais a certidão negativa de naturalização do italiano. Esses são os documentos principais para que sejam analisados e identificado. Tem algum impedimento? Efetivamente, sou descendente, mas meu processo é elegível, posso seguir, né? Então, assim, primeiro passo é você literalmente ser descendente, você
ou é ou você não é. É descendente? O segundo passo é você montar esses documentos, avaliar e verificar se tem algum impedimento e até que ponto esse impedimento ele pode ser reversível. Se de repente, você não encontra uma determinada certidão no processo. Sem ela, o processo não segue, mas você pode solicitar uma certidão tardia via judicial para montar o quebra-cabeça. Então, existem lacunas, alternativas para se seguir com o processo. Agora, existe uma margem pequena, né, vamos dizer 20%, 30%, de pessoas que ficam nessa margem que tem maior dificuldade com relação à documentação ou casos pontuais de efetivamente uma igreja que pegou fogo, um documento que não é localizado, ter que solicitar via judicial e leva mais tempo, mas diríamos que na maioria os processos fluem muito bem, muito bem. Um processo ele pode ser montado tranquilamente em aproximadamente 45 dias, providenciar tudo. Então, tem um processo que flui, que tudo se encaixa, que inclusive não tem nem nada quase a ser retificado. Tem processos, vamos dizer, de médio nível de complicação, no sentido de ter alguma coisinha a ser resolvida, e tem alguns outros casos pontuais, que eu diria que esses 20%, 30%. Mas você só vai saber disso se você literalmente montar o teu processo. Então, eu sou descendente italiano, eu gostaria de ter minha cidadania, eu vou ver, um dia eu vou fazer. Não, sou descendente. Posso reconhecer sim ou não? Como eu sei disso? Você providenciando as certidões. Você aprendendo, sabendo como analisa você corretamente, não com informações aleatórias na web, ou direcionando para um profissional a analisar. Então, você vai ter esse processo analisado completo. Aí, no segundo momento, você fala, bom, eu posso pedir o meu reconhecimento a qualquer momento. Convém já entrar na fila do consulado, vai levar 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Alguém vai usufruir, né? Então, entra, se não é algo que tem interesse de imediato, etc. De qualquer maneira, eu sugiro sempre que entre na fila do consulado. E depois você tem as outras duas opções, ou na Itália ou via judicial. Aí vai depender do que te motiva, qual que é o objetivo, que vai te trazer de retorno, um legado, um sonho, um patrimônio, para deixar para os filhos, para mudar de emprego. Eu sempre falo isso, para qualidade de vida. São N motivos, né? E aí você vai avaliar os prós e os contras, vai reunir pessoas e pode fazer dentro de um processo judicial várias pessoas juntas. Mas entendem a diferença? Entendem as fases? Solicitar é uma coisa em uma dessas três esferas. Montar o processo e ter a certeza que ele é elegível é a segunda coisa. E para você fazer um reconhecimento, o primeiro ponto é você ser descendente. Tenha sobrenome ou não tenha sobrenome. E, logicamente, não tem que falar italiano. Falar italiano é uma exigência que iniciou a partir de 2018 para os cônjuges, que vão se naturalizar depois que o marido ou a esposa forem italianos reconhecidos. Tá claro? Então, fica muito mito, muita informação desencontrada e é algo que não é difícil, é algo que pode ser feito em 45, 60 dias. Comece agora a montar o seu processo de cidadania italiana de forma correta e estruturada. Tá? Quer mais informações? Quer entrar em contato comigo? Quer conhecer aí quais são os serviços? Clica no link na descrição e eu fico te aguardando. Agora, independente disso, continua comigo no canal, se inscreva e tem muito vídeo aí com conteúdo gratuito para te ajudar. Um abraço para você.